Olá, tudo bem? Meu nome é Charles, eu sou planejador financeiro, cofundador da Guardião Econômico. Hoje nós estamos recebendo aqui o Ricardo, especialista em seguros e proteção patrimonial, né? Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. O Ricardo, ele trabalha no mercado financeiro há mais de 10 anos, é economista, né? Inclusive nós já trabalhamos juntos em uma instituição financeira por quase 4 anos aí, né? Sim. Muito bem-vindo, Ricardo, fique à vontade. Eu que agradeço e espero poder ajudar aí, sanar todas as dúvidas que possam existir. Legal. Bom, Ricardo, vamos começar pela dúvida principal, né? O que é seguro? Bom, seguro é uma forma de proteção, né? Como o nome já diz, de segurar algo ou alguma pessoa ou bens. Como você falou, a gente vai tocar agora no assunto de pessoas, né? Eu sou especialista em pessoas, mas hoje existe seguro para tudo que você possa imaginar. O seguro é uma forma de proteger algo que possa ocorrer de forma prematura ou inesperada. Por exemplo, uma morte, é isso? Uma morte, um acidente, uma colisão, no caso de um veículo, legal. Roubo. E pensar em seguro, tem um momento certo, tem uma idade certa para a gente pensar em seguro? Aí a gente entra um pouco na parte cultural, né? Se a gente for falar de países como Estados Unidos, Japão, o seguro é feito pelos pais de um recém-nascido, por exemplo, né? Porque desde que uma criança nasce, essas pessoas se preocupam no futuro dela, nos estudos, no possível intercâmbio, algo que têm um sonho para o próprio filho. E, infelizmente, algumas coisas que também podem ocorrer que não são tão boas assim, como doenças, acidentes, que nessa fase da vida impacta financeiramente direto os pais. Então, esses pais se preocupam desde um recém-nascido. Falando especificamente da própria pessoa, a própria pessoa ela deve procurar um seguro a partir do momento em que ela inicia o seu planejamento financeiro, planejamento de futuro, de crescimento de patrimônio, enfim, de aposentadoria, e com certeza ela deve procurar um especialista nisso, um planejador financeiro que vai ajudar ela com esses objetivos, e nesse momento, no meio desse plano, com certeza vai ter a parte de proteção. Mas assim, mesmo para quem já tem um patrimônio, a pessoa já está bem consolidada na vida, já tem poupança bem estruturada, a pessoa já tem dinheiro, ela também precisa de uma proteção, ela precisa de seguros? Sim, essa pessoa precisa bastante, inclusive, porque o fato da pessoa ter um patrimônio muito grande não significa que ela não precisa proteger aquele patrimônio. Por quê? Pode ocorrer algo com essa pessoa especificamente, ela sofrer um acidente ou passar por alguma doença grave e essa pessoa ter que dilapidar o próprio patrimônio para poder custear um tratamento ou eventuais custos que ela possa ter com esse tratamento. Então a ideia do seguro é evitar dilapidação de patrimônio? Basicamente, sim. A ideia do seguro é que você evite dilapidar o seu próprio patrimônio, você tenha que retroceder dentro de um planejamento aquilo que você já evoluiu. E eu costumo dizer que o seguro, na maior parte dos casos, ele mantém a sua dignidade. Porque hoje estamos falando assim, vamos supor uma pessoa que sofre uma invalidez. Além dela ter um problema físico que compromete ela na vida dela, porque hoje, principalmente no Brasil, a gente não tem acessibilidade para quase ninguém. Imagina lá um tetraplégico, ele tem uma necessidade de ajuda de alguém. Imagina essa pessoa, numa situação dessa, ainda ter problema financeiro. Então, o seguro, ele mantém a dignidade da pessoa. Além de tudo aquilo que ele já falou, eu costumo dizer que o seguro também serve para esse fim. Legal. E a gente tem muita preocupação quando a gente faz um planejamento financeiro para uma família com a questão do inventário. Como que isso se relaciona com seguros? Legal. O inventário é uma coisa muito cara. Principalmente no Brasil, nós estamos falando de 10 a 15% sobre o valor total do patrimônio dessa pessoa. Nossa. É muito caro, é muito oneroso. Além de ser burocrático e trabalhoso, é muito oneroso. Então, vamos citar esse exemplo do cliente que você disse que tem muito dinheiro, já tem um patrimônio estruturado. Vamos imaginar que essa pessoa venha a falecer. E ela tem um patrimônio de 10 milhões, por exemplo. Para os familiares acessarem esses bens, eles necessariamente têm que ser inventariados.
Se a gente está falando que o inventário custa de 10% a 15%, estamos falando de um patrimônio de 10 milhões, entre 1 milhão e 1,5 milhão de custos. É claro que aí já estou englobando tudo, custo com advogados, com impostos, enfim, mas mais ou menos esse é o custo. Então vamos ser otimistas, vamos dizer 10%. Então a família teria que ter mais ou menos R$1 milhão para acessar esse patrimônio de 10 milhões. E na grande maioria das vezes os familiares não têm esse patrimônio. Então o seguro de vida, ele entra também como um facilitador para o acesso ao seguro de vida, aos bens da pessoa que faleceu. Tem muita gente que acaba criando aquelas contas conjuntas, né? Um casal, né, cria conta conjunta para tentar se proteger nesses casos, né? Você acha isso é útil? Qual que é a ideia? A conta conjunta, na verdade, se eles tiverem acesso pleno igual, vai ajudar a pessoa a ter acesso ao saldo que tiver naquela conta. Mas claro que estamos falando de um cliente estruturado com bens aí de 5, 10 milhões, ele não vai ter todo o dinheiro em uma conta só. Então, aquela conta que eles conjuntamente participam, talvez ela tenha acesso mais facilitado, mas isso não impede de que essa conta tenha que ser inventariada, porque teve o óbito de um outro titular. Mas, em linhas gerais, a única coisa que hoje existe, que não precisa de inventário para o beneficiário acessar, é o seguro de vida, que o segurado, ele determina um beneficiário em vida, então ele diz, olha, eu quero que o dia que eu vier a faltar, quem acesse esse recurso é o X, o Y e o Z. Ele define isso em vida. E a Previdência. A Previdência também é um investimento que tem um planejamento sucessório. E qual que é a diferença entre os dois? O que seria melhor? Bom, basicamente assim, alguns clientes me perguntam, eu posso substituir um seguro de vida por uma Previdência? Você até pode, desde que você tenha um valor, um aporte líquido suficientemente grande para substituir o capital que você precisaria ter num seguro de vida. Então vamos dar um exemplo, nesse exemplo do cliente de 10 milhões. Ele teria que ter 1 milhão de seguro de vida, no mínimo, para que a família dele conseguisse fazer um inventário desse patrimônio que ele tem e poder usufruir dos bens. Se o cliente tivesse um aporte líquido de 1 milhão, ele poderia substituir o seguro de vida. Ele não precisaria contratar o seguro de vida nesse caso e faria uma previdência com aporte de 1 milhão e estaria substituído. Nesse caso, é possível. Porém, na maior parte das vezes, ou o cliente não tem essa liquidez, esse aporte, né, desse tamanho, ou não quer fazer. Porque você tem que teoricamente descapitalizar, não. Você está capitalizando, mas numa coisa que você não vai poder utilizar porque tem um objetivo. Certo. O seguro de vida, você pode contratar o mesmo capital de 1 milhão pagando parcelas muito menores do que o aporte único. E a partir do momento que você paga a primeira parcela, você já tem acesso pleno ao valor. Então, por exemplo, se eu só tenho capital suficiente para fazer aqueles aportes mensais, normalmente as pessoas têm previdência da empresa, né? Então a empresa paga um pedaço, você paga outro pedaço e vai enchendo aquela conta. Como nós tínhamos na instituição financeira. Exatamente. Isso conta para substituir um seguro? Na verdade, nesse caso, não. Porque o que ocorre? A gente está fazendo uma previdência pensando em acúmulo de patrimônio, talvez para uma aposentadoria ou para uma aquisição de algum bem futuro. O que ocorre é que se ocorrer alguma coisa comigo amanhã, o que a minha família vai ter acesso? Aquilo que eu já juntei. Então, sei lá, se eu juntei 5 anos, eu juntei um valor de patrimônio, né? Um valor líquido lá naquela previdência. Pode não chegar ao necessário. Exatamente, pode não chegar ao necessário. No caso do seguro de vida, a partir do momento que você paga a primeira mensalidade, a primeira parcela, o valor é integral. Então, eu paguei a primeira parcela, falei, no dia seguinte, a minha família ou o meu beneficiário vai acessar 100% do valor do capital e não do que eu paguei. Essa é a diferença entre a previdência e o seguro. A previdência, a sua família vai ter acesso ao que você juntou corrigido de um investimento. Então, o que eu aportei lá corrigido da rentabilidade. O seguro de vida não, eu paguei total. Ou seja, então se eu por exemplo, dividir assim durante o tempo um pagamento, vamos supor, de R$300 na Previdência e um outro valor semelhante para seguros, o que vai realmente me salvar numa emergência vai ser o do seguro. Com certeza. Com certeza, porque o capital que você consegue comprar, vamos dizer assim, num seguro de vida com R$300 por mês, dependendo da idade da pessoa, é muito alto.
Coisa que, investindo em uma previdência, você talvez nem levando a vida inteira você conseguiria o mesmo capital de seguro numa previdência. É caro um seguro? Não, não é caro. Eu costumo dizer que o seguro, na verdade, caro é não ter. É verdade. Quando você passa por uma situação, caro é não ter. Porque assim, você tendo o seguro, algo te acontece, você tem a totalidade ali, o valor, a indenização integral. Então assim, você vai manter o teu padrão de vida exatamente como você estava antes de acontecer aquele imprevisto. E aí, você não tendo, vai se tornar muito caro. É claro que assim, brincadeiras à parte, o seguro de vida, ele depende muito do perfil da pessoa. Quanto mais nova, mais barato, é óbvio, né? O risco é muito menor, né? Depende muito da questão física da pessoa, como ela se encontra atualmente, se ela já teve alguma doença, se ela já não teve. E assim, Ricardo, por exemplo, se a pessoa, o caso oposto, né? A pessoa não tem dinheiro, ela, enfim, consegue pagar o mesmo montante que ela consegue receber, né? Ela zera ali no mês. Ou mesmo ela esteja endividada, certo? Ela está devendo cartão de crédito, ela está numa situação... Coisa comum. No Brasil, 70% das dívidas são em cima de cartão de crédito. Coisa muito comum. Essa pessoa, cabe um seguro de vida para ela? Sim, na verdade não só um seguro de vida, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nos tipos de seguro, né? Porque muita gente ouve o seguro de vida e fala, isso é para quando eu morrer. Na verdade não, porque o próprio nome já diz, seguro de vida, não de morte, né? Mas enfim, vamos entrar nesse mérito um pouco mais para frente. Mas o primeiro passo que eu indicaria para essa pessoa é procurar um planejador financeiro, um especialista, para poder mostrar o caminho para ela sair dessa dívida. Como é que ela faz para poder sair dessa dívida? Esse é o primeiro caminho, né? Como é que eu saio desse problema? Além disso, se trabalhando, recebendo receita integral, está endividado, imagina sem trabalhar. Imagina passando por algum problema que fique incapacitado temporariamente de gerar renda. Sim. O problema é muito maior. Volta naquilo que eu te falei. Caro é não ter. Tá entendendo? Porque se tendo o trabalho, você tá já meio que com problemas financeiros, se você tiver algum problema que você pare de gerar a sua renda mensal, seja ela temporariamente, essas dívidas vão aumentar de forma exponencial. Então o seguro, sim, ele é indicado para qualquer tipo de pessoa. É claro que se a pessoa não tem condição de pagar, o planejador financeiro vai ter que dar um jeito de encaixar o custo dessa proteção dentro do plano que ele vai fazer para a pessoa sair da dívida. Porque de repente o planejador financeiro desenhou todo um fluxo para a pessoa sair do buraco, aí a pessoa tá escalando, né? Tá quase saindo ali do buraco, acontece alguma eventualidade, essa pessoa vai voltar para dentro desse buraco, certo? Sim, então, perfeito. A ideia é a gente bloquear a possibilidade de você cair novamente nesse buraco. Falando no buraco exatamente assim, você está subindo o buraco, já cava embaixo, sobe, já aterra. Já aterra, para você não ter a possibilidade de cair, porque se ocorrer o tombo, você vai cair mais para baixo do que você já estava. Porque a gente está voltando naquele assunto. Se com a renda tranquila, recebendo todo mês, já estava endividado, sem receber, vai lá embaixo. Exatamente. Né? Então, e os juros do Brasil não são nada absurdos. Então a ideia é que você tenha a proteção, eu julgo o principal, o primeiro ponto de partida, né, de alguém que pensa em fazer planejamento financeiro, seja ele para acúmulo de patrimônio, seja para sair de dívida, é uma proteção. Tá? E aí, depois disso, o próprio planejador vai indicando o melhor caminho para você subir e não voltar mais. E no caso, temos muitas famílias hoje, isso é uma realidade no Brasil, né? Onde você tem uma pessoa ativa financeiramente, é uma pessoa que sustenta a casa, né, que traz os recursos financeiros para casa, e uma outra pessoa que fica em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia está muito mais moderno, né? Então tem homens fazendo esse trabalho, antigamente eram mais mulheres que faziam isso, mas a pessoa que está em casa, a pessoa que está cuidando da família, enquanto o seu companheiro está lá ganhando a renda, essa pessoa precisa de proteção? Sim, ótima pergunta. Essa pessoa, na verdade, ela necessita de uma proteção igualmente àquela que está provendo renda. Por quê? Muita gente fala, mas ela está em casa, não está gerando renda. Mas essa pessoa, a falta dessa pessoa gera custo.
E esse custo ele tem que entrar no planejamento financeiro. Por exemplo, você citou uma pessoa que fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Na falta dessa pessoa, o provedor de renda vai ter que contratar alguém para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Ou colocar os filhos num colégio, ou ele mesmo trabalhar menos para poder fazer aquilo. Vai fazer a renda dele cair. Vai fazer a renda dele cair, exatamente. Fazer aquilo que o companheiro fazia quando estava em casa. Então, sim, o companheiro deve ter uma proteção, e aí o planejador financeiro vai dizer como, quanto e qual a proteção que essa pessoa deve ter. Legal. A gente falou bastante sobre proteção caso um dos integrantes da família, enfim, venha a faltar. Mas o que acontece quando eu sou solteiro, por exemplo, ou eu sou um profissional liberal, eu dependo do meu trabalho para me manter e tal, e eu não morro, eu apenas fico inválido ou aconteça algum acidente que me capacite de trabalhar por um determinado período de tempo ou, enfim, permanentemente. Bom, aí a gente vai entrar num outro mérito de seguros, que são outros tipos de proteção que fazem parte do planejamento financeiro também. Quando a gente fala da proteção, como eu falei, proteção você pode proteger tudo. E a principal proteção que você deve pensar é em você mesmo, que você é a sua máquina de gerar dinheiro hoje, né? Então, para esse caso específico, a gente tem uma proteção, uma cobertura de invalidez total ou parcial, seja ela permanente ou temporária. Então, a ideia dessa... Tem um caso interessante, não tem daquela atleta olímpica brasileira? Laís Souza. A Laís, isso. Isso, a Laís. E ela está até hoje sem poder trabalhar profissionalmente nessa área. Perfeito, exatamente. Nesse caso, se ela deve até ter, mas se o cliente especificamente tem uma proteção contra um afastamento temporário do seu trabalho, você recebe exatamente a renda que você recebia trabalhando sem estar trabalhando. Então, existe uma proteção, como eu disse, para uma invalidez temporária ou permanente, seja ela total ou parcial. Certo. Então, a ideia dessas proteções, mais uma vez, são que você nunca retroceda naquele planejamento financeiro que você teve. Nunca você tenha que dilapidar o próprio patrimônio por conta de alguma eventualidade, né? Porque isso só vai retardar qualquer objetivo que você tenha colocado naquele plano. Ou seja, é uma proteção que eu vou receber em vida. Exato. Eu não vou passar isso como benefício para ninguém, é para mim. Daí o nome seguro de vida. Bem interessante. Daí o nome seguro de vida. São proteções que estão englobadas dentro de um seguro de vida que você recebe em vida. Muita gente confunde o seguro de vida só recebido por um beneficiário quando você morre. Não, a maior parte das coberturas dentro do seguro de vida são recebidas em vida. A única que você recebe em morte é quando você morre. Todo o resto é em vida. Inclusive já era piadinha, né? De você fazer o seguro pro cônjuge para depois matar ele e pegar o... Sempre tem a brincadeira. E, inclusive, é bom você ter tocado nesse assunto, porque seguros, proteção, o nome já diz, é para proteger e não para enriquecer. Você vai enriquecer trabalhando, você vai enriquecer gerando nova renda. O seguro, ele só vai proteger aquilo que você já gerou e está gerando. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque isso na vida é cíclico. O quanto você ganha, o quanto você gasta, isso é cíclico. Igualmente, a proteção deve ser cíclica. Eu não consigo desenhar um produto de prateleira ou um produto fixo. Então, o nosso trabalho ele é sempre contínuo. O trabalho do planejador financeiro ele é contínuo. Ele tem que ser ele tem que acompanhar os seus clientes de forma permanente. Por quê? Hoje o Charles, por exemplo, ganha 1x, amanhã ele ganha 2x. Então a proteção que eu desenhei para ele já não cabe mais. Eu tenho que aumentar essa proteção. A proteção ela tem que andar paralelamente com os custos, com a receita, com os objetivos de vida que alteram o período. Tem muita gente que estressa do mercado de trabalho e fala, opa, vou virar hippie, vou pra praia, não vou mais trabalhar. Essa pessoa não precisa mais de uma proteção exorbitante. Exato. Aí a gente revê isso, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho um controle com meus clientes que no máximo a cada 12 meses eu sento com todos eles, revejo tudo aquilo que eles têm, lembro aquilo que eles têm, porque mais uma vez, o produto seguro ele é um produto intangível. Ou seja, é diferente, por exemplo, de eu pegar essa HP e te dizer o seguinte, Charles, essa HP custa R$200, você me dá R$200, eu te entrego um produto, você está vendo aquilo que você pagou. O produto, o seguro não. A proteção é um produto intangível. Então a pessoa, o cliente, ele tem que entender o porquê que ele está empregando aquele recurso naquele papel.
Porque a partir do momento que ele não entende, aquilo perde o sentido. Então ele tem que entender. Então, 100% com meus clientes, relembro eles, explico por que ele tem aquilo e revejo se naquele momento atual tudo aquilo está dentro daquilo que a gente planejou. Se alguma coisa não saiu fora. Se saiu, a gente tem que reenquadrar. E, por exemplo, nós temos bastante clientes aqui que são médicos, né, profissionais autônomos também. Eles trabalham muito focados em partes do corpo. Por exemplo, um cirurgião depende totalmente das suas mãos, né? Numa batida de dedos na hora de fechar a porta do carro, ele acaba ficando afastado do trabalho, ele não pode operar, consequentemente a renda dele certo? Para de entrar. Tem alguma proteção para esse tipo de... Sim, tem. E mais ou menos como o da Laís, né? No caso de um cirurgião, se ele tiver um problema com a mão dele, por exemplo, ele não consegue operar. Pelo tempo que essa mão ficar inapta, é o tempo que ele vai receber da mesma renda que ele tinha trabalhando. Então, se o médico tinha 20 mil reais de renda, por exemplo, mensal, ele teve uma invalidez permanente ou uma incapacidade temporária que afastou ele do trabalho por 2 meses. Durante esse período, ele vai receber como se fosse um salário dele trabalhando. Existe uma proteção para isso. Ou seja, ele não vai receber uma bolada, que nem a gente está acostumado a ver seguros, acontece o sinistro, você recebe uma direção grande. Isso. Nesse caso, como é que é o recebimento? O período que ele ficar afastado, vamos supor, ele tem 20 mil por mês, vai ficar afastado por 3 meses. Ele vai receber 60 mil. Algumas seguradoras pagam de uma vez, ou seja, pega o período de afastamento e antecipa tudo, e aí a administração fica por conta do próprio cliente, e algumas seguradoras pagam a cada 30 dias. Isso depende de operadora para operadora. Mas em linhas gerais, é como se ele continuasse recebendo o salário dele trabalhando. Ah, sim. Então, ele se afastou... Recebe. Funcionaria mais ou menos como um INSS. Mais um INSS do seu salário integral. Sim. Exatamente. Inclusive, é o mesmo período de carência, tá? Você citou o INSS, a partir do 15º dia, do 16º, na verdade, você cairia para o INSS. E aí que o produto entra. Nos 15 primeiros dias, esse produto não entra, porque teoricamente você está recebendo o salário integral. A partir do 16º é onde ele entra. Ou seja, ele é a cobertura necessária para quem não quer ficar dependendo do governo. Exato. Inclusive, se for para um cliente seletista, a gente só coloca o complemento do que o INSS não pagaria. Ah, certo. Então o INSS vai pagar uma parte. E o DIT, que é o Diária por Incapacidade Temporária, pagaria a outra parte. Qual que é o nome? É DIT? Diária por Incapacidade Temporária. Legal, bacana. Qual que é fundamentalmente a diferença entre esse DIT e os seguros normais? É que ele vai te cobrir apenas no período em que você fica afastado, exato. E ele é recorrente. Por exemplo, você ficou afastado do seu trabalho por 3 meses, voltou a trabalhar. Depois de 2 anos, ficou mais 2 meses e voltou a trabalhar. Esses períodos de afastamento, ele vai pagar a sua renda. É como se fosse uma maquininha de gerar salário. Ficou afastado, você vai lá na maquininha e pega o seu salário, entendeu? Mas é qualquer acidente, por exemplo, eu sou esse médico, certo? Cirurgião, e eu resolvi jogar bola com os amigos, e eu quebrei a perna. Teoricamente, uma boa pergunta que você fez. Para o cirurgião, talvez se enquadraria, porque ele com a perna quebrada talvez não vai conseguir operar. Se enquadraria. Mas foi bom que você fez essa pergunta, porque assim, o mesmo acidente ocorrendo com um administrador, por exemplo, não se enquadraria, porque um administrador consegue administrar a empresa com a perna quebrada. Então esse cliente não receberia. Então o DIT, que é o Diário por Incapacidade Temporária, ele analisa o problema físico ou a incapacidade do próprio cliente em relação à sua atividade profissional. Certo. Bom, legal. E uma pergunta importante, né? Quanto de seguro eu preciso? Tem alguma forma de calcular isso? Como é que é feito o cálculo de quanto eu preciso de seguro? Sim, claro. A gente calcula, o planejador financeiro, ele é o responsável, além de planejar os teus objetivos, como aposentadoria e compra de bens e incremento de patrimônio, também o valor que você deve protegê-lo, né? Mas basicamente a ideia é que quando você tenha qualquer problema, qualquer eventualidade, as proteções substituam igualmente a renda que você tinha trabalhando e mantenham o seu padrão de vida exatamente como eram no momento em que você teve um acidente. Tá? Então, basicamente, você veio a faltar, você veio a falecer. Quanto você vai precisar de seguro? O necessário para que a sua família mantenha o mesmo padrão que você tinha antes de falecer. Ou seja, se a minha família consome 5 mil por mês,
Então eu preciso de algum seguro que garanta... Uma renda vitalícia de 5 mil. Legal. Agora, fiquei inválido, não consigo mais gerar renda nunca mais, vitalício, tenho uma invalidez total e permanente. Eu preciso ter uma proteção que substitua a renda que você tinha trabalhando de forma vitalícia. Então, cada cobertura vai ter um capital específico. Só que é claro que um planejador financeiro ele vai analisar que você já também pode ter outras fontes de renda, você pode já ter um valor guardado, então nem sempre Sim. você vai precisar... Na sua renda na totalidade. Com certeza, o objetivo do planejador financeiro é isso. E justamente por isso que é altamente recomendado que um cliente procure realmente um planejador financeiro para que ele possa desenhar um plano eficaz, mais uma vez, de ganho de patrimônio, de compra de bens e de proteção. Porque aquilo que você falou, nem sempre eu preciso proteger 100% da renda. Pode ser que o cliente já tenha uma outra fonte, uma liquidez em ativos que substitua parte da renda dele. Então, se ele tem 50% da renda dele já substituída por um ativo, ou seja, ele tem investimentos que rentabilizam ele, por exemplo, a metade da renda que ele tem trabalhando, a proteção tem que ser só dos outros 50%, não precisa ser dos 100%. Ou seja, eu posso economizar com o seguro, pagar menos em claro. seguro. Por isso que ele é desenhado. O trabalho do planejador financeiro é desenhar algo personalizado para o cliente. Isso engloba também o seguro. Até tem os produtos de prateleira, mas não recomendo. Recomendo que tenha um planejador financeiro que desenhe um produto específico para a necessidade de cada cliente. Então, por exemplo, o que é um produto de prateleira? Você tem lá um seguro de vida de 50, de 100 e de 150. Por exemplo. O de 50 é muito baixo, o de 100 é muito alto. Como você faz? Ou você contrata mais do que você precisa, ou você contrata menos do que você precisa. Então, neste caso, o planejador financeiro ele vai desenhar exatamente aquilo que você precisa. Legal. Ricardo, e para a gente encerrar, você tem algum tipo de seguro diferente, alguma coisa interessante nessa área para a gente? Putz, tem assim, hoje em dia, como eu falei, tem seguro de tudo que você pode imaginar, mas assim, um dos seguros mais engraçados assim foi um seguro fumaça, seguro contra fumaça, por exemplo. Engraçado, né? Mas, por exemplo, num shopping isso é muito comum. Sei lá, uma loja, por exemplo, pega fogo e a fumaça contamina uma loja, por exemplo, de roupas. Todo produto lá, o tecido impregnado, vai ter que ser jogado fora. Então, existe um seguro para isso, para que não haja perda de mercadoria, por exemplo. Tá? Outra coisa, recentemente eu fiz para uma cliente minha, foi ela tem uma pizzaria e fica numa rota de avião. E a gente fez um seguro contra a queda de aeronaves. Então, por exemplo, se uma aeronave cair lá, ela está segurada. Se ela não estiver lá, né? Porque se ela estiver lá... Então tem o seguro contra a queda de aeronaves. Mas como a gente está falando de pessoas físicas, eu gostaria só de, para finalizar, citar os principais seguros Isso é importante. Que as pessoas físicas contratam hoje, tá? Então hoje nós estamos falando de seguro de vida, que teoricamente é quando o segurado morre e os beneficiários acessam o patrimônio ou, enfim, os beneficiários têm uma indenização. Legal. Que o segurado deixou como benefício, ok? Para fazer um inventário ou para manter o padrão de vida atual da família. Nós temos o seguro contra invalidez, né? Essa invalidez ela pode ser total e parcial, temporária ou permanente, por acidente e doença. Tá? Por que eu falo acidente e doença? Né? Ou doença? Porque a gente pode ficar inválido não só por conta de um acidente, a gente pode ficar inválido por conta de uma doença também. Certo. Então, por exemplo, você tem um derrame. Existem casos de pessoas que têm derrame que paralisam metade do corpo. Você tem uma invalidez. Certo. E para isso existe uma cobertura chamada invalidez por doença. Tá? E tem a cobertura de doenças graves. Essa cobertura é uma cobertura que paga pelo diagnóstico de uma doença grave. Tá? Então, por exemplo, um cliente fez um exame, foi detectado que ele tem um câncer, por exemplo. Então, ele vai receber uma indenização pelo diagnóstico de um câncer. Tá? E aí muita gente me pergunta, mas teu seguro plano de saúde e tal, para que eu preciso contratar um seguro contra doenças graves se eu tenho um plano de saúde? Exato, né? Exato. Bom, o primeiro passo assim, o primeiro ponto é que na maior parte das vezes o plano de saúde ele não cobre um tratamento oncológico na totalidade. Geralmente é bem difícil que isso ocorra. Ou é o anestesista que não aceita o plano, ou é o médico que não aceita o hospital, ou enfim, sempre tem um detalhe. Mas vamos imaginar que o seu plano cobriu tudo e você não teve custo nenhum oriundo do tratamento especificamente no hospital.
O grande problema é que, além dos custos do tratamento, uma doença grave, ela afasta uma pessoa do trabalho em média 2 anos. Nossa! E é aí que entra o grande problema. Em 24 meses afastado do trabalho, você vai ter uma coisa que continua chegando, que chama contas. Exato. Essas não param. Exato. Essas continuam chegando, seus custos de... E pelo contrário, você pode até aumentar esse custo, porque você vai ter medicação, você vai ter cuidados especiais, caso sejam necessários, né, enfermeira, etc. Com certeza. Então, exatamente por isso existe a indenização da doença grave. Geralmente, o custo tende a aumentar. Então, o que a gente faz? Nessa cobertura, a gente coloca de 2 a 3 anos de custos fixos pagos, ou seja, a indenização vai pagar todos os custos fixos dessa pessoa durante 2, 3 anos, e aí o planejador financeiro vai definir isso junto com o cliente. E a gente costuma colocar uma gordura, uma sobra. Porque não dá para ser preciso, né? Porque a gente não sabe exatamente quanto você vai gastar com o seu tratamento, né? Oriundo do seu tratamento. Vamos imaginar que você contratou uma cobertura e, teoricamente, você sobrou recursos depois do seu tratamento finalizado. Esse dinheiro é seu. Tem muita gente que, por exemplo, prefere fazer tratamentos fora do país. Né? Tem muitos tratamentos que só são feitos nos Estados Unidos. Então esse recurso deveria respaldar uma viagem. Muito bem lembrado. Inclusive existem tratamentos que só são feitos fora, que ainda não tem aqui. Alguns tipos de câncer, alguma coisa, ainda não chegou aqui o tratamento. Então você tem que sair para se tratar. E aí, se você não tem uma cobertura que te indenize, você vai ter que tirar de algum lugar. Você vai ter que tirar do seu patrimônio. Vai endividar a família. Ou você vai dilapidar o seu patrimônio. Vai retroceder naquele processo que a gente já comentou. Complicadíssimo. Já comentou. Temos o DIT, né, que é o diária por incapacidade temporária, que a gente comentou lá, por exemplo, da Laís, do médico, do cirurgião que teve um problema na mão, fica afastado por um período, ele passa a receber o salário dele, ou o complemento do salário dele se ele for um seletista, pelo período que ele fica afastado. Ou seja, mais uma vez, o seguro não é feito para enriquecer. Sim. Você vai enriquecer trabalhando. Isso é importantíssimo ressaltar. Exato. O seguro ele é feito para proteger aquilo que você já gerou e o que você está gerando. Tá? Então, o DIT, por exemplo, ele vai substituir a sua renda. Exatamente a renda que você recebia trabalhando. Legal. Uma última pergunta que é bem recorrente para a gente é o seguinte. Eu paguei seguro. Eu retorno esse dinheiro em algum momento na minha vida? Muito bem lembrado. Existem os seguros resgatáveis, tá? Hoje é uma tendência, inclusive, muita gente procura pelo seguro de vida resgatável, o seguro proteções resgatáveis, tá? Porém, eu costumo dizer o seguinte, o seguro de vida ou proteção resgatável, ela só é vantajosa e vale a pena a contratação quando você consegue unir a proteção e o planejamento financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar assim, eu quero me aposentar com 15 mil de renda vitalícia daqui a 20 anos. Um exemplo. Durante esses 20 anos é o período que eu estou economicamente ativo, que eu preciso da proteção, porque se algo me acontece nesses 20 anos, eu retrocedo ou eu não consigo alcançar o meu objetivo. Então eu tenho que ter uma proteção contra isso. A partir do momento que eu chego no meu objetivo e venho me aposentar com 15 mil de renda, ou eu tenho um patrimônio suficientemente grande para me retornar 15 mil de renda vitalícia, ou esse seguro de vida resgatável me retorna esse valor que eu busco para me aposentar. Então, qual que é a ideia do seguro de vida resgatável? Que em um único produto você consiga atrelar as duas coisas, tanto o seu objetivo de aposentadoria, por exemplo, como a proteção. Porém, esse seguro ele é muito mais caro do que um seguro puro. O que é um seguro puro? Seguro puro é o seguro que não gera resgate, um seguro de carro, por exemplo, que é cultural aqui no Brasil. Você paga. Se você nunca utilizar, você não vai rever o dinheiro que você investiu de volta. Mas, naquele período, você teve a tranquilidade de saber que se algo acontecesse com o seu bem, você estava resguardado. Você não teria que tirar do seu bolso para pagar um bem novo, uma batida, um roubo, qualquer coisa do tipo. Sim. E assim funciona exatamente como o seguro de vida. Mais vale, se você não tem condição de arcar com o seguro de vida resgatável, nesse contexto que a gente colocou, você fazer um seguro puro, que ele é muito mais barato, às vezes 50%, 60%, até 70% mais barato. Certo. E o valor que te sobra, teoricamente, você investe. Junto com o planejador financeiro, que ele vai desenhar uma carteira de investimentos que vai potencializar o seu ganho e você vai ter que investir menos do que você investiria, por exemplo, num seguro de vida resgatável para conseguir o mesmo objetivo. Legal. Bom, assunto super vasto, a gente não está longe de querer aqui cobrir 100% dele. Nem né? daria. Temos que ficar um mês aqui conversando.
Então a gente vai encerrar por aqui. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Esse é um tema de especial importância no planejamento financeiro. Acho que todo mundo deveria ter algum tipo de proteção, né? Então é fundamental a gente conversar sobre esse tema. Eu que agradeço, eu espero ter sanado todas as dúvidas e espero poder estar aqui outras vezes para contribuir aí com o canal, com a empresa, de um modo geral. Bom, a gente vai deixar os contatos do Ricardo na descrição do vídeo. O Ricardo faz parte do nosso hall de parceiros, tá? Trabalhando na parte de seguros, então lá no nosso site você também vai encontrar os canais de acesso, né, para ser atendido pelo Ricardo. E a gente lembra sempre que um bom planejamento financeiro tem que ser estruturado, tem que ter um profissional capacitado para desenvolver esse plano, para que você não gaste demais, para que você também não fique com cobertor curto, né? Sim, exato. Não gaste dinheiro à toa. Na verdade, um bom planejamento financeiro depende de um bom planejador financeiro. Exatamente. É isso que a gente costuma dizer. Bom, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo vídeo.